Olá, alunos, professora Bianca Cardoso, para mais uma aula de redação. E hoje nós faremos uma atividade que não está no livro. Essa atividade é uma atividade extra, certo? Que fala sobre o gênero textual que nós estamos estudando na unidade 2 do livro 4, certo? E lá a gente está falando sobre o mito, o gênero textual, o mito. E ele pertence, como nós vimos, ao tipo textual narrativo. Isso quer dizer que o gênero textual mito, ele possui elementos do tipo de texto narrativo. E quais são os tipos, né? Quais são os elementos desse tipo narrativo? Nós temos o narrador, o personagem, o espaço, o tempo e o enredo, certo? Nós temos esses 5 elementos da narrativa. O personagem, ele pode ser de primeira ou de terceira pessoa, como nós já vimos. Porém, aqui dentro desse gênero textual, nós já percebemos que é constante a presença do narrador em terceira pessoa, ou seja, aquele narrador que simplesmente observa o que ele está contando, né? Ele conta aquilo que ele observa, que ele vê, e ele não participa da história ativamente como um personagem, né? Como se ele fosse invisível. Parece uma câmera ali registrando tudo e narrando os fatos, certo? Quanto aos personagens, nós temos os personagens a princípio, os principais e os secundários. Eles são divididos em outras subcategorias, como protagonista, antagonista, né? Também existem essas divisões, mas a gente pode dizer aí que são os, né, dentro de um grupo maior, os personagens principais e os secundários, né? Os principais são aqueles que têm maiores destaques, né, maior destaque dentro das histórias, e os secundários, aqueles ali que estão no entorno, mas não possuem tantos destaques assim. Nós temos o tempo. O tempo, ele pode ser um tempo cronológico, certo? Aquele tempo que nos remete à cronologia, ou seja, hoje, amanhã, depois de amanhã e tudo mais. Ou aquele tempo psicológico, que é um tempo da nossa mente, né? A nossa mente, ela está sempre pensando no presente, no futuro no presente, no futuro e no passado ao mesmo tempo, né? Eu estou aqui dando aula para vocês, mas estou a todo momento recuperando informações minhas do passado que eu obtive, né, de algum momento anterior a esse, e trazendo aqui muitas vezes com projeções do futuro. Então aqui os tempos dentro do tempo psicológico, eles se misturam. Quantas vezes vocês já aqui estão me assistindo e estão assim lembrando de coisas, né? O tempo psicológico, ele sai daqui e vai para outros lugares, né? Não de acordo com a cronologia do relógio, certo? Esse é um tempo psicológico. O narrador, muitas histórias aparecem aí com tempo psicológico em que o narrador, como personagem muitas vezes, né? Ele tá ali narrando alguma coisa daquele momento e de repente ele recorda alguma coisa do passado. Então é uma quebra do tempo contínuo, do tempo linear. Por isso que a gente chama de tempo psicológico, tempo não linear. Existem diversos filmes, na verdade, que utilizam também dessa estratégia. Começa lá do final para depois explicar o que aconteceu. Certamente vocês já se depararam com algum tipo de conteúdo nesse formato. Agora fiquem atentos, né? Fiquem atentos para verificar que esse daí é um elemento da narrativa possível, né? E um elemento conhecido, tá? Bom, e o espaço? O espaço, ele também pode ser um espaço mental, psicológico, né? Nesse lugar, né, do pensamento, não tem um lugar concreto. Ele pode ser um lugar físico, ainda pode ser um lugar indeterminado, né, em algum lugar muito distante, né? Tem algumas histórias que começam assim, ou simplesmente falam em algum lugar, né? E aí a gente não tem esse lugar, pode ser qualquer lugar. Não se tem um lugar específico para isso. Então a gente fala aí que é um lugar não determinado, um lugar não específico, tá? Além do lugar físico e psicológico. Um outro elemento presente nos elementos aí da narrativa, ou seja, a gente encontra também
no mito, que é um gênero textual dentro do tipo narrativo, é o enredo. O enredo, o que é o enredo, né? Nós já vimos, mas é bom sempre lembrar. É a sequência de ações que acontecem dentro da história. Ou seja, o enredo ele é dividido em partes. Nós temos a situação inicial, que é como se inicia a história ali, qual é a relação de linear que está sendo narrada ali, qual é a situação inicial de apresentação. Após a apresentação, né, a gente tem uma quebra daquela normalidade apresentada através de um problema que é colocado, de um conflito. Então, nós temos aí o segundo momento, que se chama conflito ou problema da narrativa. Após o conflito, digamos que o problema ele só vai aumentando, até chegar aonde? No seu clímax. Ou seja, o problema alcança o seu ponto alto, seu ponto máximo de tensão, de problematização. Esse é chamado, então, o ponto do clímax, tá? Então, a normalidade, que é a situação inicial, o problema a gente já tem uma inclinação, o clímax a gente tem uma inclinação muito mais íngreme, né? A gente pensando numa escala aqui de desenho. E aí, quando chega no ápice desse problema, né? Em que algo tem que ser feito, algo será feito para o bem ou para o mal, nós nos direcionamos, né, à queda para quê? Para chegarmos ao desfecho da história, tá? Esses elementos são elementos que vocês encontram em filmes, em séries, em contos, romances, mitos, fábulas, lendas, enfim. Todos os tipos narrativos, todos os gêneros textuais de tipo narrativo, eles possuem esses elementos. Alguns deles não tão claros, porém eles estão ali presentes, porque isso, né, a presença desses elementos é que constitui um texto narrativo. Bom, feita essa introdução inteira, agora sim, leremos mais um mito, e agora um mito indígena, né? Vamos então ao mito da criação da noite. Antigamente não havia noite, era sempre dia. O sol brilhava, esquentando a terra. A lua e as estrelas eram como o sol. Tudo era luz e claridade na aldeia e na floresta. Os homens caçavam sem cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso, pois era sempre dia, noite não havia. O sol fazia seu percurso até o poente, para então retornar pelo caminho inverso, de volta ao nascente. Mauá controlava o sol, a lua e as estrelas, não permitindo que ninguém deles se aproximasse. Certa vez, um homem quis saber como o sol funcionava. Esperou que Mauá saísse para caçar e aproximou-se do sol. Ao tocá-lo, o sol quebrou. O mesmo aconteceu com a lua e as estrelas. E a noite surgiu engolindo tudo. Os homens que caçavam na mata ficaram perdidos na imensidão do escuro. As mulheres mal conseguiam encontrar suas redes dentro da maloca. Crianças e idosos lamentavam-se no fundo da noite sem luz. Mauá voltou para consertar o sol. Ao ver o homem que havia quebrado, Mauá lançou-se sobre ele e o atirou longe. Quando caiu, o homem transformou-se num macaquinho, mão de ouro, escuro como a noite, com as mãos douradas como o sol que havia tocado. Não foi possível consertar o sol para que funcionasse como antes. O sol caminhava para o poente, mas não conseguia retornar, sumindo no horizonte e deixando a terra na escuridão. Mauá então fez com que a lua e as estrelas surgissem na ausência do sol para iluminar um pouco a noite. E assim até hoje. Né? Olha que bonito esse mito, gente. Então, de onde vem esse mito? Né? É importante também que nós saibamos de qual lugar, né? De que lugar ele vem, quem conta, né, o surgimento da noite dessa forma. Este é o mito de criação da noite dos índios, o Aimiri Atruari.
que habitam Amazonas e Roraima, na região norte do Brasil. Mauá, para eles, é o ser criador, que transforma os homens em animais e cuida dos elementos da natureza. Quando está zangado, sopra a ossada da cabeça da onça para fazer o trovão. É guardião da vida. Ao nascer uma criança, Mauá está sempre perto. Mauá protege, mas também se vinga. É um guerreiro como o povo Wamiri Atuari. O macaquinho mão de ouro que parece, no mito, é respeitado pelos índios por acreditarem que ele já foi gente e porque, graças a ele, hoje existe a noite. Olha que bonito, né? Muito bonito, gente. Eu acho uma beleza essas histórias, né? E é importante a gente pensar muito também nesses mitos de criação indígena, já que nós temos tantos povos indígenas no nosso território ainda hoje, né? Tantos, mas em comparação ao que nós tínhamos antigamente, são poucos, né? Dos que sobraram, mas que ainda resistem a toda a uma cultura em que esses povos, né, não mais chamados de tribos, né, e não mais chamados de índios, e sim de indígenas e povos indígenas e não tribos de índios, sim, povos indígenas, eles, enfim, né, eles ainda, eles existem, eles circulam pelas cidades, né, trabalham, possuem a tecnologia ou podem morar nas florestas. Isso não define, né, o que é o indígena. A gente precisa um pouco conhecer também a cultura desses povos que chegaram tão antes da gente, né? E que viveram durante muito tempo em harmonia com a natureza, os animais e tudo mais, né? Bom, e é sempre bom a gente ter esse aprendizado, né? Essa imersão, esse contato com a cultura de outros povos. É importante porque a gente consegue entender que existem várias formas de se viver, né? Existem diferentes maneiras de se observar e de se explicar a realidade, quando a gente não tem aí uma explicação tão lógica, certo? Então agora a gente vai começar aqui a pensar um pouquinho sobre os elementos da narrativa depois de ler esse mito delicioso dos povos, né? Do povo Aimiri Atuari, quase que não sai de novo, mas Aimiri Atuari, né, que habitam ali a Amazonas e a Roraima, na região do Brasil, norte do Brasil. Bom, se havia luas e estrelas, por que não havia noite, né? Por que não havia noite se havia ali a lua e as estrelas? O sol, ele fazia um movimento engraçado, né? O sol, no mito, ele faz um movimento de ir até o poente e voltar até o nascente. De ir até o poente e voltar até o nascente. Ele nunca dá um giro de 360 graus. Ele sempre fica aí passando, né, por 180, né? Indo na metade do globo e voltando na metade do globo. E é por isso que não tinha ali, né? Não havia noite, porque o dia estava sempre a pino, o sol estava sempre a pino, fazendo com que o dia continuasse, a claridade continuasse sendo irradiada, né? E o dia permanecesse aí ao longo de todo o tempo, porque não dá nem para falar de dia, né? Porque a gente já tem um dia extenso aí para sempre. Bom, quem controlava o funcionamento do Sol, da Lua e das estrelas? Nós vimos que Mauá, né, é quem controlava o funcionamento desses astros, desses corpos celestes. E Mauá, para o povo Aimiri e Atuari, é o criador. O criador, né? Todos os povos e culturas sempre possuem um criador, né? Com nomes diferentes, mas com características muito semelhantes, né? É o criador, é aquele que é bondoso, mas também tem um lado ali que, né, que ensina. E para esse povo, o nome do criador é Mauá. Bom, aqui ó, Mauá, para eles é o ser criador que transforma os homens em animais e cuida dos elementos da natureza.
Quando está zangado, sopra a ossada da cabeça da onça para fazer o trovão. É guardião da vida. Ao nascer uma criança, Mauá está sempre por perto. Mauá protege, mas também se vinga. É um guerreiro como o povo Waimiri Atuari. Olha aí que interessante, né? Bom, então a gente tem aqui protagonista, né, que é o personagem principal, aquele que tem o destaque, tá. Quem é o protagonista da história? O protagonista da história é o Mauá, né? É o Mauá. Quem é o antagonista? O antagonista, e a gente tem como quem, né? O antagonista é aquele que faz uma ação que vai... que confronta as ações, o pensamento, os valores do protagonista. Então a gente tem como antagonista o rapaz lá que foi e quebrou o sol, tá? Qual o problema o protagonista teve de resolver? Então, ele teve que resolver o quê? O sol foi quebrado porque o rapaz lá, que a gente não sabe quem é, resolveu tocar o sol. E o sol parou de funcionar, viu uma escuridão avassaladora, e aí ele tentou consertar o sol voltou a funcionar, mas não do jeito como era antigamente. Ele agora fazia não só esse trajeto do poente ao nascente, né? E sim, agora ele rodava, circundava todo o globo terrestre. Logo, algum momento, né, aquela região ficava sem o sol, e aí Mauá teve a ideia de fazer o quê? De colocar as estrelas e a lua enquanto o sol não estava iluminando o céu, para que pudesse ali haver algum tipo de claridade, né, nesse momento de escuridão. Olha aí. 5. As histórias costumam apresentar 3 momentos, né? A situação inicial, o conflito e o desfecho. Aqui, na verdade, a gente entra com o clímax, tá, gente? Eu vou colocar aqui o clímax porque clímax, tá? Esse aqui, sim, é o enredo, tá? Então não são 3 momentos, são 4 momentos. 4 momentos, certo? E aí, como a gente verifica aqui como são esses momentos, como eles são apresentados, né? Olhem só, antigamente não havia noite, era sempre dia, o sol brilhava enquanto a terra e a lua e as estrelas eram como o sol. Tudo era luz, a claridade, aldeia, floresta. Trabalhavam sem descanso, pois era noite, né? E não havia sol. O sol fazia seu percurso aqui, é tudo, ó. Isso aqui ele estava fazendo bonitinho durante muito tempo. Eis que aconteceu alguma coisa, ó. Certa vez, então a situação inicial é toda essa aí, lida até esse parágrafo aqui. Agora, certa vez o homem quis saber como o sol funcionava, esperou que Mauá saísse para alcançar para caçar e aproximou-se do sol. Ao tocá-lo, o sol quebrou. O mesmo aconteceu com a lua e as estrelas, e a noite surgiu engolindo tudo. Os homens que caçavam na mata ficaram perdidos na imensidão do escuro, as mulheres mal conseguiam encontrar suas redes dentro da maloca, crianças e idosos lamentavam-se do fundo da noite. Então esse aqui é o que? É o problema que se inicia, né? Quebrou o sol, quebrou, tá? E aí o que acontece? Olha o clímax. Mauá voltou para consertar o sol ao ver o homem que havia quebrado. Mauá lançou-se sobre ele e o atirou longe. Quando caiu, o homem transformou-se num macaquinho de ouro, escuro como a noite e com as mãos douradas como o sol que havia tocado. Então aqui é o que é o clímax, né? Agora vem um desfecho. Não foi como o protagonista resolve esse problema que foi colocado aí para ele, né? Então aqui no último parágrafo do texto, que é esse, a gente consegue ver como essa narrativa, esse mito, ele se encerra. Qual é o desfecho? Como é o desfecho dele? E como é? Não foi possível consertar o sol para que funcionasse como antes, né? O sol caminhava para o poente, mas não conseguia retornar.
sumindo no horizonte, deixando a terra na escuridão. Mauá então fez com que a lua e as estrelas surgissem na ausência do sol para iluminar um pouco a noite. E é assim até hoje, beleza? Então, aqui temos os desfecho. Desfecho do quê? Desfecho do nosso enredo, né? Que é constituído por situação inicial, problema, clímax e desfecho. Falando sobre o narrador, temos o narrador em terceira pessoa, certo? Vamos falar um pouco aqui sobre o tempo, ó. Antigamente é um tempo passado. Quando? Não sabemos precisar, é um tempo não especificado, um tempo indeterminado. Era sempre o dia, o sol brilhava enquanto a terra, a lua e as estrelas eram como o céu. Tudo era luz, claridade na aldeia. Os homens lançavam-se, né? Então a gente está falando sobre o céu, mas é um lugar, um espaço pouco determinado, né? Porque fala-se do céu, mas não está no céu. Sobre os personagens, né? A gente já falou sobre o personagem principal e o personagem secundário, e então a gente tem todos os elementos que compõem a narrativa contemplados aqui, beleza? Então, por hoje é só, galera. A gente finaliza a aula de hoje aqui. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.